Que beleza! Que bom que você chegou até aqui. Eu sou o pastor Haroldo Ferreira, você está no Segunda de Graça Podcast. E se você ainda não nos conhece, esse é o primeiro episódio que você encontra, saiba que nós temos como objetivo sempre falar sobre a graça de Deus. Eu trago os convidados aqui para falar da graça de Deus na vida deles, porque nós queremos a graça de Deus em nós, mas também através de nós, apesar das nossas mancadas e nossas falhas, e muito além de nós. Esse é o alcance da graça e Deus pode fazer, e eu e toda a equipe técnica, todo mundo que trabalha está crendo nisso. Então vamos para o episódio de hoje que vai ser bênção. Através de nós, apesar de nós, muito além de nós, assim fará. E hoje eu tenho a grande alegria de receber aqui um amigo do Ministério Pastoral, que desde que eu vim para a Zona Sul aqui, eu conheci, que é o pastor Fábio. Fala, Fábio! Fala, meu querido. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela sua presença. É uma alegria estar aqui com você. Boa, boa. Vocês sabem, né, gente? Lembra que eu sempre lembro vocês do rolê da internet, né? Então, ó, se inscreve no canal, curte, compartilha. A gente tá indo aos pouquinhos aí, já tá chegando aí nos 300 inscritos. É pouco, mas estamos cheios de fé, viu? Nós vai longe ainda. Então, participa aí dessa jornada, ajuda a gente a levar a graça de Deus ainda mais longe. Fabião, fala mais pertinho do microfone aí, senão o pessoal não te escuta legal. Tranquilo. Mais uma vez, Fábio, obrigado por estar aqui e eu vou começar esse nosso papo como normalmente eu começo com as pessoas. Você, se tiver que explicar para alguém o que é a graça de Deus, a pessoa fala, ô Fábio, eu vi que você foi lá num podcast, negócio de graça. O que é a graça de Deus? Aí fica à vontade de falar o que tá no seu coração, Fabião. Quando a gente pensa em graça, eu acho que não tem como não pensar em favor imerecido. Sim, Né? sim. Com certeza é ganhar algo que não merecemos. Graça é um dos maiores privilégios que o ser humano pode alcançar. E se não for pela graça, não existe mérito nenhum, né? Nas nossas vidas, nós somos pecadores, falhos, e precisamos Sim. dessa graça, né? E a graça é de graça, né? É, de graça. Não é? A gente costuma dizer assim, né? A gente fala que é por graça, né? Não é de graça no sentido de não ter um pagamento. Pô, teve um pagamento na cruz, né? Jesus na cruz, né? Então, essa é mais ou menos a ideia. Imagina a pessoa que chegou no vídeo e quer saber sobre graça de Deus. Pro crente é muito tranquilo, né? Ele lida, vamos dizer assim, com a graça diariamente. A graça me salvou, a graça me sustenta, a graça me basta, a graça me transforma. Mas talvez, né? Posso estar enganado até, mas quando a gente fala para alguém que ainda não conhece Jesus, o Evangelho, né? Talvez ele não entenda a palavra graça. A gente vai traduzindo por amor, né? Por cuidado. Como você explicaria para alguém assim que não conhece o Evangelho? Foi visitar a igreja. Falou, não, pastor, entendi. É um favor que eu não merecia, mas que favor é esse? Como assim? Como é que funciona? Você sabe que eu fiz um ano de Palavra da Vida, fiz um CTL lá. Legal. E tinha alguns professores, o Granconato, entre outros. Uhum. E nós estudamos, entre outras linhas de pensamento filosófico, tanto teológico também. E a gente deu algumas pinceladas em Anselmo da Cantuária e alguns outros Nossa, teólogos. legal, cara. Em alguns outros teólogos. E marcou muito a minha vida, o que eu aprendi ali. Quando a gente pensa sobre graça, sobre favor imerecido, uma das coisas que marcou o meu coração foi que o professor usou um exemplo muito impactante e que mudou bastante a minha vida. Onde ele diz que Cristo Jesus morreu ali e ele fez o seguinte questionamento: por que Cristo morreu, né? Por que não poderia ser um homem? Por que não poderia ser uma pedra? Por que não poderia ser um animal que morreu pelos nossos pecados? Porque o favor imerecido da graça é justamente essa. Em que no Antigo Testamento, para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, nós tínhamos que sacrificar um animal. Tem um sacrifício, sim. E Jesus Cristo, ele vem
e faz esse pagamento do sacrifício. Ele se torna o sacrifício. Por isso, da obrigação dele verter o sangue dele. Uhum. E ele é o sacrifício último, o sacrifício final. E por que ele? E a gente foi desenvolvendo uma linha de raciocínio, estudando ali. E o professor falou que não poderia ser um anjo, não poderia ser um homem, não poderia ser outra pessoa. Porque todas as vezes que nós pecamos contra Deus, que é um ser infinito, os nossos pecados se tornam infinitos. Nossa. Ele quebra a barreira do tempo e do espaço. Nós, Faz sentido. finitos, quando pecamos contra um ser infinito, esse pecado quebra a barreira do tempo e do espaço e ele se torna infinito. Logo, não tem mais perdão. Então, se você envia qualquer outro ser para fazer esse pagamento, é nulo, não é apto. Então, o que Deus faz? Deus pega e fala assim, olha, eu, como ser infinito, nunca tive início, sempre existi. Eu vou mandar o único ser infinito que é apto para quebrar essa barreira do tempo e do espaço e dizer, tetelestai, está pago. Então, Jesus Cristo paga os nossos pecados. Ele é o único que nos traz a graça da salvação, da vida eterna. Porque ele é o único que sempre existiu, que não é criação. É o único apto para quebrar a barreira do tempo e do espaço e pagar os nossos pecados infinitos. Então, eu gosto muito disso. Sensacional. Nunca tinha ouvido dessa forma, não, Fabião. Mas eu gostei dessa compreensão do... É mais filosófica, né? Não é bíblica, mas faz muito sentido. Mas ela tem base bíblica, né? Sim, tem base Essa bíblica. ideia do fora do espaço-tempo, achei muito legal. Até porque, de fato, né? A condição nossa em vida, seja daquele pecador que recebe o perdão ou daquele que não recebe, isso vai impactar na eternidade, né? Não é só aqui. Quando acabar aqui, ainda continua. Porque uma das grandes crises que eu tinha, eu acho que muita gente tem, e outros talvez nem pensem sobre isso, é por que Jesus, né? Porque Por assim, quê? Jesus morreu, Jesus nasceu, Jesus, mas por que Jesus? Né? Aí a gente cai naqueles círculos viciosos, né? Pela fé, mas espera aí. Pela fé por quê, né? Tipo assim... Pela fé por quê? Por que eu acredito? Por que é isso, Então, né? quando você busca conhecimento, você Isso é começa legal, a cara. fazer os links. E esses links, eles são extraordinários, porque faz muito sentido e faz com que a nossa fé seja mais fundamentada, mais forte, mais firme, né? Sabe, uma passagem que eu gosto bastante do Evangelho de João, é logo no começo ali e tal, quando João Batista vê Jesus, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, legal, tira o pecado do mundo. Agora as perguntas do Fábio, né? Mas por que Cordeiro? Por que Cordeiro? Por que ele é o Cordeiro? Por que ele tira o pecado? Porque As perguntas ele, né? são dignas. Sim, claro. São perguntas de dúvidas, né? E aí, uma vez que eu tava estudando, me preparando para um sermão, e eu fui dar me surgiu uma dúvida, um desses porquês aí, né? Falei, cara, olha só, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando fala que o mundo pode ter vários significados, né? O cosmos, né? Mas o mundo nesse sentido, o que se entende, né? Eu não lembro o termo no grego, mas é assim, ele pode tirar os pecados. O sangue de Jesus tem poder para perdoar todos os pecados de todos os homens, de todos os tempos. Tem poder para isso. Isso vai acontecer? Eu creio que não. Porque como João 3,16 diz, aqueles que vão ter a vida eterna são aqueles que crêem. E vai ter pessoas que não vão crer. Aí, quando ele chega na doutrina da salvação, alguns vão se dividir, se é a pessoa que quer, se é Deus que quis, mas não é esse o ponto aqui. Não é. Mas eu falei, então, cara, o sangue de Jesus tem poder para perdoar todos os pecados de toda a história de todo mundo. Quantas pessoas já passaram pelo mundo? Aí me veio esse porquê. E eu fui pesquisar. Entrei no Google lá, na época não tinha o GPT, fui pesquisar quantas pessoas já passaram pelo mundo. E da minha breve pesquisa ali, que eu não aprofundei,
Mas falava que haviam algumas teorias, porque não tinha como bater o martelo numa quantidade exata, mas falava algo em torno de 60, 80 bilhões de pessoas que passaram pelo mundo. É uma estimativa, eu também não aprofundei, fiquei só com essa pesquisinha ali do Google mesmo, mas já foi um número suficiente para mim continuar a minha tese, né? Falei, cara, o sangue de Jesus tem poder para perdoar todos os pecados de todos. Poxa, não vai perdoar o nosso, cara? Porque a gente vai se afastar de Deus por causa do pecado? É porque se você cai no pecado retroativo de quem já morreu antes da graça, você incorre em algumas heresias, né? Porque quando você cai em Romanos e em Salmos, a gente entende ali que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento, né? Uhum. Então, a própria natureza, por meio da criação de Deus, ela manifesta ali uma alternativa salvífica, claro que vinculada a Cristo Jesus, De mas alguma forma, né? antes do nascimento dele. Então, o que a Bíblia diz é que há salvação e há possibilidade de um encontro com Deus por meio do entendimento da Não, da sim, criação. mas aí você foi para uma outra linha. A minha questão primeiro que eu entendo que toda essa salvação, mesmo que demonstrada no Antigo Testamento, é pela graça também. Então, desde que o homem caiu, já teve a primeira profecia messiânica ali, ó, o filho da mulher vai pisar sua cabeça e vai morder o calcanhar. Primeira profecia messiânica já está logo depois da queda. Mas eu estou dizendo o seguinte, o sangue de Jesus tem poder para, Sim. entendeu? O poder tem. Isso, o que eu quis dizer assim, não é nem que ele vai salvar, que alguns, né, pastores sim. aí da internet... Mas tem poder para salvar. Tem o poder É. para. Não, poder tem. Isso, então, por que eu sempre falo essa questão? Porque às vezes, aquele que está caminhando com Jesus até, ele tem um pecado, ele escorregou, ele pisou na bola. E aí nessa hora, eu realmente acredito que, sendo ele habitado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo não passa pano. Ela fala assim, Haroldo, você errou, cara. Era pra você fazer isso, você fez isso, era pra você dizer isso, você disse isso, era pra você agir dessa forma. Pecou. Então agora você precisa se arrepender pra gente seguir. Só que também eu acho que é uma hora que seja nosso próprio espírito humano, às vezes também é tomado de uma culpa que não leva ao arrependimento, leva ao afastamento. Como, de uma certa forma, no Éden. Os caras erraram, Deus tá vindo ali, vou me esconder atrás da árvore, vou pular atrás da moita. Ao invés de buscar Deus pro arrependimento, a pessoa recebe aquela culpa e fala, pô, mano, melhor eu me esconder. É que tem bastante essa questão, né, do arrependimento e do remorso, né? Sim, que também. é a questão de Judas, né? A questão de Judas ali foi remorso, não foi arrependimento. Isso. As coisas que eu planejei não deram certo, deu ruim, poxa. Uhum. É remorso. E arrependimento é metanoia, né? Uhum. É voltar o caminho. Poxa, eu tava indo nesse caminho. Exato. E não é um caminho que agrada ao Senhor. Não é porque eu deu ruim, não é porque eu fui descoberto. Uhum. É porque não agrada ao Senhor. Então eu tenho que me corrigir, me consertar. Exato. Mas a palavra de Deus também diz, não xingais o Espírito, né? Sim, Então a gente tem como estar cheio do Espírito, mas tem como estar vazio. concordo. Se você para de ler, para de buscar, você vai chegar uma hora que o Espírito Santo não tem mais o poder de você inibir o poder dele falar com você, né? Porque você está tão longe de Deus que mas eu vou perto mais, do pecado. eu penso mais por essa linha, né? Eu acho que a gente tá tão carnal que a gente... quando a gente fala limitou o poder, tá falando sobre nós mesmos, né? A gente não quer ouvir, então a gente vai seguir nosso nariz. Arrependimento tem muita ligação com Zaqueu, né? Eu sempre falo da multidão, a multidão. Tinha aquela multidão e você tem a opção de estar em meio à multidão. A multidão, ela te aperta, né? A multidão, ela te direciona para o caminho. Você não tem como escolher um caminho. Vai seguindo, você tá né? apertado e você vai seguir com a multidão, senão ela vai te pisotear. E Zaqueu decidiu não entrar na multidão, ele decidiu subir em cima de uma árvore, ele decidiu ser visto, Boa. ele decidiu olhar para Jesus, e Jesus falou, olha, eu vou cear na sua casa. E quando chegou lá, ele falou assim, olha, eu vou devolver esse... Sensacional. Que ele foi lá para Levítico, né? E olha, se eu
E vou dar a metade, porque era o que a palavra de Deus dizia, né? Que tinha que devolver 4 vezes mais. Você tá Se vendo? você defraudou. E eu vou dar metade dos meus. Eu acho que isso é arrependimento, né? Olha, Perfeito, Fabiano. eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu devo. O que ele entendeu ali era o que acho que é uma das dinâmicas nessa sociedade extremamente capitalista, e é o entendimento de que quando se tem uma salvação genuína, tudo perde o sentido, né? Até os tesouros desse mundo. Total, total. Então acho que ele entendeu aquilo naquela época, né? Eu não preciso disso, a metade tá bom. Sim. E se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais, porque a metade ainda é muito. Porque quem eu encontrei agora me deu a oportunidade de uma morada eterna. Eu não preciso de mais nada nesse mundo. É como aquela parábola que fala do homem que encontrou um tesouro Sim. no campo, né? E vendeu tudo que tinha, porque não, o Pra tesouro comprar, tá aqui, o pô. tesouro tá aqui. Muito legal, Fabião. Eu tenho uma frase que é meio clichê, mas a gente fala às vezes que assim, arrependimento não é quando você chora, é quando você muda, Sim, né? justamente. É quando você faz essa... Pode ter choro, mas não é só o choro. Não é só o remorso. É quando tem uma mudança, como teve na vida de Zaqueu. Que na verdade, o que acontece algumas pessoas, elas associam arrependimento a uma mudança de comportamento e muitas vezes a uma mudança de temperamento. Tá. Porém, cada um de nós temos um temperamento. Um é melancólico, né? O outro é colérico, sanguíneo, o outro né? é sanguíneo. Então, Deus usou cada um dos apóstolos na intensidade do seu temperamento. Perfeito. E conversão não significa que o colérico vai ser... Virar melancólico. né? Não, de jeito nenhum. Vai virar um fleumático, Não, né? Bem tranquilinho. Ele vai justamente. Entendi. Ele vai continuar sendo enérgico, né? Sim. Ele vai continuar sendo forte, sendo firme, assim como Paulo. Paulo, quando se converteu, ele agora era firme Pelo evangelho. pelo evangelho. Então, o colérico, ele com o seu temperamento, assim como muitas vezes o sanguíneo, ele tem uma tendência maior a se meter em confusões, né? Então, a vida do sanguíneo e do colérico é diferente da vida do melancólico. Sim. Porque a personalidade, o temperamento, ajuda a pessoa a ser mais cristã, muitas vezes. Sim. Então, o colérico muitas vezes tem que se policiar mais, tem que fazer uma autoanálise maior, tem que refletir mais antes de falar. Mas eu creio que todos são importantes. Isso. Mas até também como o melancólico também tem que tomar os seus cuidados com os seus temperamentos, né? Não tem... mas não Parece tanto que o problema é só o colérico, né? mas o fleumático e o melancólico, eles são mais na deles, né? Mais de boa. Não né? causa muita confusão. Então, mas o ser na deles, muitas vezes, se torna omissão. É isso que eu tô falando. Mas Ou omissão... não? Ou passividade tá sempre certo? Não, mas... o passivo debate não arruma, legal. o passivo não arruma confusão com ninguém, né? Exato. O Então, passivo tá lá, ele tá quietinho, ninguém... ele tá omisso. Agora, o sanguíneo, não. O colérico, não. O sanguíneo tá sempre fazendo uma piada, né? Normalmente. sempre. Que é uma característica. Tá arrumando confusão. Os stand-up por aí é confusão. Sempre confusão. E o sanguíneo tá sempre arrumando uma confusão com alguém. Porque é aquela coisa... O colérico, né? O colérico não se segura. É, né? o colérico... o meu direito. É o seu direito, é o nosso direito. Vou lutar pelos nossos direitos. E aí Corta a orelha do soldado, né? Tipo Pedro. bem por aí, né? Então, eu acho que entender o seu temperamento... Ajuda muito, né? Eu falo um pouco sobre isso no livro. Que legal. A gente vai sobre os falar já do temperamentos. livro, hein? Ajuda muito, né? Ajuda muito no seu processo de santificação. Claro, porque né? tem uma jornada aí, posso dizer, de autoconhecimento também, né? A pessoa se conhecer, saber como ela é, como ela age, como ela reage. Justamente, Muito para ela legal. entender como é que ela vai trilhar essa jornada. Porque às vezes ela entra numa crise pessoal, né? Sim. Poxa, aceitei Jesus e falei o que não devia. E, poxa, não consegui me controlar. Mas ela tem que entender o temperamento dela também. Eu acho que falta muito nas igrejas um conhecimento mais profundo. Falta muito no meio cristão um ensinamento mais robusto sobre os problemas emocionais, sobre a questão da saúde mental. Interessante. Né? Interessante. Falta muito. A gente
aprende bastante no evangelho, que é extremamente importante, mas a igreja, ela é um grande leque de oportunidades. Ali você pode trabalhar o social, você pode trabalhar o empreendedorismo, você pode trabalhar a saúde emocional, Sim, você pode trabalhar questões psicológicas. concordo. A igreja, ela tem que ser mais do que o evangelho, né? Ela pode aproveitar essas sinagogas que nós temos, né? Esses grandes templos, Uhum. e fazer disso para nós darmos uma estrutura e construirmos cristãos servos, não intelectuais, mas Uhum. cientes dos problemas da sociedade pós-moderna. Eu tenho uma visão do ser humano, né? Dentro de uma visão tricotomista, né? Tem gente que é dicotomista, tudo É. bem, mas eu sou tricotomista, trimundial e tudo mais. Sem querer ofender os outros torcedores, enfim. Então, eu concordo com você que a abordagem da igreja poderia ser contemplando essa visão tricotomista, né? Integral, né? O Do homem espírito, integral, né? a alma, as emoções, né? O autoconhecimento, temperamento, tudo isso aí que a gente acabou de falar. E também do físico. Eu acho que não me tenham por herege, nada disso, né? Mas algumas doutrinas, mesmo que diferentes da nossa, nos ensinam algumas coisas. Então, agora, por exemplo, eu tô querendo citar os adventistas. Cara, o cuidado que eles têm com a alimentação, cara, é muito louco isso. De bom, de bom. Meus filhos estudam lá, né, no colégio adventista, então, por exemplo, na cantina não vende. Ah, mas eles não vendem porque eles creem naquilo. Não, então, mas de fato, o de frango ali talvez é mais saudável que o de carne mesmo. Entendeu? Então, meus filhos, eu vejo na mudança deles em casa, querendo comer mais fruta, querendo comer mais legumes, verdura. Eu falo, gente, que crianças são essas, né? Mas estão aprendendo lá. E eu acho que isso é saudável, literalmente. Eu acho que o que você falou é verdade. Eu acho que a igreja, ela perde oportunidades até de criar pontes com quem está em volta da igreja, oferecendo esse tipo de conversa, de diálogo, de proposta, de palestra. Por que não? Sim. Né? Por que a igreja não pode, seja sair das quatro paredes ou ainda receber nas quatro paredes, né? Pessoas e situações que a gente trate o homem por inteiro. Por que não? Né? Eu acho que faz sentido essa conversa. Eu acho que algumas igrejas já entenderam isso e têm se aberto mais para isso e tal. Eu, esse mês especialmente, né? A gente está gravando aqui em setembro. Eu vi algumas igrejas com palestras sobre Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, coisa sobre ansiedade, depressão. Parece que teve um caso recente de um pastor, acho que na Bahia, que também acabou tirando sua própria vida. Então acho que tem que ser mais abordado mesmo, Fabião. Concordo com isso aí. O evangelho, ele é tão maravilhoso que ele é um livro que fala sobre saúde mental, né? Uhum. Quando a gente começa a estudar um pouquinho mais da questão psíquica, da saúde mental, a gente começa a entender que todos aqueles mandamentos, eles são recursos maravilhosos para você não acumular. O que eu falo normalmente é assim, como é que tá a sua vida, né? Às vezes a pessoa chega na igreja, a gente vai bater um papo, vai fazer uma terapia, eu falo, como é que tá a sua vida? Tá com o nome sujo? Tudo isso, né? É uma preocupação, né? Sim. É uma preocupação. É o todo. Tá com uma cárie no dente? É outra preocupação. Uhum. Tá brigado com a cunhada? É outra preocupação. Sua casa precisa trocar o colchão? É outra. Então, quer dizer, o evangelho, ele é sobre sanear. Ele é sobre viver limpo. Nossa, muito legal. Ele é sobre viver íntegro. Ele é sobre estar tudo sempre ajustado, corrigido e consertado. Quando você aprende a viver saneado e organizado, quebrou, você arrumou, a dívida surgiu, você pagou, sabe? Você tá com um problema ali, você vai e resolve. Eu acho que a grande batalha espiritual que nós temos é que Satanás tem um trabalho muito forte para postergar. Ele quer nos auxiliar a postergar. Ele né? nos incentiva. Nos incentiva a empurrar para frente. A preguiça, né? deixar para lá, procrastinar, uma palavra muito forte agora. Né? E quando você aprende a deixar tudo organizado,
eu acho que é um grande passo para você fugir da depressão. Por que é a depressão? A depressão é um acúmulo de problemas. E tem gente que acumula tanto problema, tem gente que acumula tanta dívida, que a dívida se torna impagável. Uhum. Tem gente que fala assim, eu preciso de outro nome para usar cartão, Entendi. outro nome para... Porque o meu nome, nessa vida, não conserta mais. E o que é isso aí? Preciso de outra vida pra resolver. E o que é isso aí? Isso é depressão, né? A pessoa que se separa e deixa uma família para trás, traumas, né? E vai consertar uma nova família. Então, hoje, essa sociedade pós-moderna, essa sociedade do fast food, resolve tudo de maneira instantânea, né? Não deu certo, separa, a gente casa de novo. Só que esquece que você vai carregar os traumas. Boa. Né? Você vai acumular os problemas. Isso, e você precisa depois abrir esses problemas para falar assim, poxa, eu vou ter que resolver um por um. Só que chega uma hora que você tem tanto problema que você não consegue mais resolver. Você se perdeu nos seus problemas. Isso se chama depressão, né? Você já não consegue. Enquanto você foi falando, né? Foi me dando uma impressão tão clara, tipo assim, ó. O problema com a cunhada, é a cárie no dente, é a dívida, é o colchão, não sei o que. Quando você resolve tudo, cara, você consegue viver em paz. Assim, não é sem conflito, mas tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. Tá todo mundo sujeito ao imprevisto. Agora, quando já tá tudo bagunçado, o imprevisto vira mais um problema. Aí você ainda falou assim, porque essa geração fast food resolve tudo rápido. Resolve supostamente, né? Supostamente. Finge que resolve, joga pra baixo do tapete. Aí o cara chega num relacionamento novo, com todos os traumas do antigo, né? E como é que vai construir esse? O que os terapeutas falam, né? Que depressão é excesso de passado, né? E problemas não resolvidos é excesso de passado. Assim como ansiedade é excesso de futuro. Excesso de futuro, eu gosto dessa ideia. Então, quer dizer, você não resolveu, tá ali. É passado, mas é presente também, que tá batendo na sua cabeça. Preciso resolver. Só que você, imagina, durante um dia, você parar e descobrir que você tem 20 anos de problemas não resolvidos. É muito passado para resolver, né? E aí, você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas às vezes o excesso de passado não resolvido começa a se tornar uma ansiedade por causa do futuro incerto. Compromete seu futuro. Porque você fala, não deu certo até aqui, agora também não vai dar mais. Aí a pessoa não tem saída, nem pra trás, nem pra frente, não resolve porque nada. você vai resolver o seu salário e você tem o quê? Ansiedade e excesso de futuro. Saber tudo que você vai resolver. Só que você pegou lá R$1.500 e você tem lá 50 tipos de situações para resolver e tem que fazer um bingo, né? Escolher qual que você vai resolver. Tem que fazer um sorteio, né? O sorteio. Aquela história que os caras falam assim, né? O pessoal veio cobrar uma dívida do cara, né? E o cara tinha tanta dívida que ele respondeu assim, falou, olha, vou falar uma coisa pra você. Eu não devo só pra você. Eu devo pra um monte de gente. Então o que é que eu faço todo mês? Eu recebo, eu tenho condições de pagar um. Então eu junto todos os meus credores e faço um sorteio. Sorteio. O que eu Aquele pegar... que eu pegar é o que eu pago. Agora, se você continuar me cobrando de forma mal criada... Vou tirar o seu eu vou tirar o seu do sorteio, né? Mas, cara, é impressionante como a bagunça passada, obviamente, atrapalha o presente. O seu presente. E compromete, às vezes, na visão da pessoa. E, às vezes, de verdade, compromete o futuro. Na verdade, o que a medicina tem feito... O que a sociedade terapêutica tem feito é nomear muitos pecados e incompetências nossas, né? Então, muita coisa que hoje é nomeado é um diagnóstico errado, né? Se a pessoa o diagnóstico de uma doença ali? Justamente, uma doença psíquica. Porque hoje tudo é doença emocional, né? Tudo é ansiedade, isso é verdade. Tudo é toque, é ansiedade, eu é TDAH. Eu não sei dizer se banalizou, porque eu não sou da área, mas a impressão que dá é que é isso. É um TDAH, é um toque, tudo é ansiedade, é depressão. Às vezes a pessoa nem procura um tratamento... Mas como o ChatGPT falou que bipolaridade. Fala, pronto, é isso que eu tenho. E é mais fácil você transformar o seu pecado numa doença, né? Porque a doença você consegue, você fala, olha, Você é vítima. Eu sou vítima dessa doença, né? Olha, eu estou doente, né? E... Consegue dar um exemplo disso aí, Fabiano? Bebida, né?
Então a pessoa bebida. fala que é um vício, mas ela É. bebe. Se esconde atrás desse se vício. esconde atrás desse vício. Como né? às vezes tem crente também que se esconde atrás da Bíblia, é E verdade. depois vira depressão, depois vira... Vai chamando o outro. O É. abismo vai chamando o o outro. abismo chama, mas na verdade aquilo surgiu por causa do vício, Eu né? tenho uma visão, Fabião, que alguns podem não Que é concordar. a busca do prazer, né? Como é que chama? O Hedonismo, né? Hedonismo. Um exemplo. Eu tenho uma visão que é assim. Eu acho que qualquer desses problemas... E aí eu não vou nem jogar pro não cristão. O crente também tá cheio de problema de saúde mental. E também tem aquela ala que vai dizer Sim. que É do diabo, né? crente não precisa de Não precisa, psicólogo. Eu sou contra isso. Era o que eu ia falar um pouco agora, né? Eu realmente creio, não tenho como crer diferente, não quero crer diferente, que o evangelho, ele equaciona todos esses problemas. Ele traz uma resposta, ele traz uma direção, ele traz uma esperança. E eu acho que ele resolve o principal problema, que é o nosso distanciamento de Deus. Mas eu também sou favorável. Tem coisa que é terapia, fi. Tem coisa que é aconselhamento pastoral e vai ser uma bênção. Olha, isso aqui é espiritual. Agora, querido, isso aqui não, isso aqui é terapêutico. Um terapeuta vai te ajudar, um psicólogo. Ou talvez até... Algumas situações aí que precisam ser resolvidas vão precisar até de medicação. Para isso você tem um psiquiatra. Eu acho que tudo isso pode trabalhar junto, apesar de eu dar primazia pro evangelho. O que você pensa? Tem um psiquiatra muito famoso, muito conhecido aí na internet, né? Que chama Augusto Cury, acho que todo mundo conhece. Ele criou uma síndrome que chama SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Ok. Que ele construiu isso baseado nos seus estudos, né? Só que quando a gente pensa em síndrome do pensamento acelerado, as pessoas estão com essa síndrome de pensamento acelerado porque a sociedade pós-moderna acelerou, né? Então, foi uma síndrome que foi criada, ou melhor, identificada, por causa de uma sociedade que está com pressa o tempo inteiro. A grande questão é que o evangelho, ele é suficiente, as escrituras são suficientes. Uhum. Então, quando a gente pensa em suficiência das escrituras, elas são suficientes para a alma, elas são suficientes para o corpo, elas são suficientes para as emoções, elas são suficientes. Porém, a ciência que Deus nos deu, os recursos que Deus nos deu, o conhecimento que Deus nos deu, também são recursos extremamente importantes para a gente entender como que eu posso aplicar os fundamentos da terapia, da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, juntamente com a Bíblia como pastor e como cristão, e isso possa ser efetivo. E é possível você fazer essa combinação. É possível você ser um analista, um psicanalista, um psicólogo, e não usar somente o TCC, não usar somente as teses que existem, comportamentais, para direcionar a saúde emocional de um paciente. Não. Você pode, em casamento com a Bíblia, elucidar. Olha, por que você está assim? Eu acho que... Como é que tá a sua vida? Quanto tempo você fica de tela, né? Quanto tempo você fica na frente da televisão? Quanto tempo você fica na frente do computador? Como que... E às vezes você reorganizar as atividades, reorganizar a agenda, reorganizar a vida daquela pessoa tem muito mais relação com o entendimento do seu contexto de autoanálise do que a Bíblia. Entendi. Entendeu? Entendo isso. Porque tem questões que não é bíblico, né? Sim. Tem questão que você está fabricando doenças. Eu penso que, vamos dizer assim, se conversam a teologia, a psicologia, a filosofia. Tudo isso. Pensando mais agora no ser humano, né? No ser. Porque uma vez eu fui fazer um curso do Haggai lá, de liderança avançada. Sim, bom. Muito Haggai bom. é maravilhoso. E lá eu conheci um dos caras, ficou meu amigo ali no curso, mas ele era radicalmente contra a psicologia. Falei, jovem, mas qual que é o problema ainda tem bastante, gente, da saúde mental? Porque se você tem um problema ortopédico, você faz o quê? Você ora, mas você vai no ortopedista, jovem.
o cardiologista e assim seja. Agora, quando é da mente, não. A mente não adoece. Se a mente adoece, é falta de fé, falta de oração. Ô, calma aí, jovem. E É. aqueles que realmente buscam a Deus e mesmo assim estão passando por uma luta? É. Poxa. Durante o meu ministério, eu acompanhei vários casos de esquizofrenia, Uhum. de bipolaridade, depressão. E eu acompanhei um caso de esquizofrenia muito intrigante, que a moça me ligava de madrugada e falava assim, pastor, me ajuda, pelo amor de Deus, porque tem uma barata gigante andando na parede da minha sala. Ora por mim, ora por mim. Aí eu falava pra ela, olha, Nossa. acalma, vai lá, toma um copo d'água. E é o quê? São ilusões, né? Que a própria mente cria. Tá criando, né? Por exemplo, eu tenho contato com algumas Rapaz. pessoas que são bipolares, entendeu? E se você for fazer uma análise química, é um desbalanceio químico, hormonal, Precisa do cerebral. remédio. Precisa do... E o remédio, ele faz esse... Regula, né? Regula ele. Então, às vezes, a pessoa está extremamente cheia de endorfina, cheia de... E, às vezes, baixa, entendeu? Então, ela tem momentos que ela fica extremamente depressiva. E outra eufórica demais. E eufórica demais. Então, você entender que nem tudo é espiritual, que muitas Uhum. vezes é químico, Uhum. né? É Sim, hormonal. hormonal. É. Ou psíquico também, né? É. Legal, Fabião. Bom, ó, gente, por que a gente enveredou por esse caminho aqui de saúde mental? O Fábio, ele também é formado em psicanálise, né, Fábio? Psicanálise clínica. Psicanálise clínica, então é legal conversar com ele sobre isso, porque ele conhece, ele estudou e tudo mais. E o Fábio, hoje também, pelo menos até a eleição do mês que vem, né? Ele é o presidente da nossa ordem dos pastores aqui dessa subseção. É, isso mesmo. Que é da Sudocap. E ele tem feito esse trabalho. Ô, pastorzada, como é que tá a saúde mental aí? Sim. Né? A gente tem Então, uma isso que parceria com o Morumbi, né? Isso que ele tá falando aqui é da vivência dele, não só de estudo, mas de prática também. Então, é muito legal ter essa conversa com ele. Ele falou aí da parceria com a Igreja Batista do Morumbi, eles têm os psicólogos lá. Atendem, Muito legal, Fabião. Muito legal. Acho que... Um abraço aí pra Igreja Batista do Morumbi, que ajuda aí a Sudocap e os pastores. Uma parceira que Deus, aí, né? Deus abençoe. Amém. E voltando um pouco, quer dizer, por que gosto de falar sobre a graça? Que a gente vai e volta e sempre tá na graça, tá tudo certo. É verdade. Mas no seu caso, Fabião, essa graça maravilhosa que nós não somos merecedores dela, né? Que nos alcança. Como que ela alcançou o Fábio? Como que foi a sua história? Quem estava perto, quem não estava? Se foi criado na igreja? Quem falou? Como que foi a sua experiência aí de... Eu cresci como todos nós crescemos, né? E a gente precisa lidar com os nossos traumas, porque muitos traumas que nós temos é baseado no convívio familiar, Sim. família desestruturada. Meu pai foi embora, eu fiquei sozinho com a minha mãe cheia de traumas. Com quantos anos você disse aí? 7 anos, passou bastante trauma. Nossa, novinha, a idade do Noah. Passou bastante trauma pra mim, eu tive que trabalhar durante a vida com esses traumas, hoje eu sou bem resolvido. Amém. E uma tia minha chamada Olivia, né? Um abraço pra minha tia, que com certeza vai ver, vai assistir, dona Olivia, abraço, olha lá, hein? Tia Lilita e o tio Mané. Eles me puxaram pra Igreja Batista. Então, eles já eram. De que igreja? Da Igreja Batista. Não, qual? De onde? Do Parque Doroteia, que você vai pregar lá. Parque Doroteia, rapaz. Que tal... Acho que é 50 anos da igreja, né? 50, acho que tá o pastor Gilmar lá, né? Gilmar, ele que me chamou. Isso. Então, ela me puxou pra lá e me levava, ia levando. E... Desde criança, esses 7 anos, 8 anos. Ela foi puxando e foi levando. Na adolescência, foi puxando, foi levando, até que eu tive um encontro com Deus lá. E acabei me batizando Que legal, na Igreja Batista. E foi a igreja que eu conheci, né? Aí eu sempre fui muito questionador. Aí eu falei assim, mas eu acho que essa igreja... Sempre tem um porquê, né? Mas por que isso? Isso é uma vida... Aí eu falei, mas eu acho que essa igreja é um pouco gelada, né? Eita, Luiz. Os pentecostais ficam felizes, né? Aí eu fui traçar outros caminhos. Aí fui na Universal, aí fui na Pentecostal, fui na Deus e Amor, agora na foi demais. Peraí, volta um pouco. Fui na Testemunha de Jeová, fui nos Mormons. Foi conhecer. Fui conhecer. Aí conheci um mundo de igrejas
Acho que eu fui em todas as denominações que você... E, Fábio, da onde você tá vindo? Não, venho de rodear a terra aí, ó. Foi todas as denominações. Foi. Aí eu falei assim, mas uma coisa que ficou marcada em mim, no meu coração, foi que a primeira vez que fui na Igreja Batista, o pastor pegou a Bíblia e pegou um texto de João e leu versículo a versículo. E explicou. Ele fez uma pregação expositiva, explicando a Bíblia versículo a versículo. Caramba, legal. E eu procurei isso em outras igrejas e não achei Não achou, nenhuma. era de outra forma, né? Olha só. Aí eu falei assim, minha pegada é com a palavra de Deus. Olha. Aí eu falei assim, então eu voltei para a Igreja Batista e falei, aqui é o meu lugar. E foi, não consegui mais. Quantos anos você voltou? Sair. Ficou dessa jornada aí, quanto tempo de busca aí? Acho que eu fiquei 1 ano. 1 ano. 1 ano rodando. Mas isso já foi na sua adolescência, Sim, na juventude? minha adolescência. Na minha adolescência. Aí voltei para a Igreja Batista, não saí mais. Olha, cara, eu nunca saí da Igreja Batista, né? Nascido e criado. Mas toda adolescência tem suas crises. Sim. Tem seus porquês, não tem essa, né? Então, foi nessa... E bem nessa época, imagina, eu sou de 83. Então, na década de 90, 93 ali eu fiz 10. Então, 98 eu tinha 15, por aí. Foi quando estourou o movimento gospel. Sim. Através da Gospel Records lá na Renascer. Praise, Putz, cara. foi. Então, toda segunda-feira eu tava no Espaço Renascer. SOS da Vida. E o Estevão Marcha Hernandes pra Jesus. e a Sônia Hernandes não envelhece nunca, né? A Sônia, eu vi um vídeo dela, tá mais nova do que quando eu Mais conheci nova. ela, velho. Eu não sei o que ela fez. Eu até perguntei pra minha esposa. Eu falei assim, amor, a Sônia tá mais nova do que quando eu conheci ela em 90 e tantos. Mas tá bem, tá bem. O Estevão também, estão conservados. E, mano, frequentei muito, eu não tenho vergonha de dizer, abençoaram muito minha vida. Aí o dia que eu entrevistei o Cláudio aqui, eu não sabia que o Cláudio veio da Renascer também. Aí contamos várias histórias, então Marcha pra Vida, SOS da Vida. Aí eles compraram um espaço ali na Barra Funda. Pô, Barra Funda pra Pirituba é 2 estações. Era um antigo fundão da Barra, casa de show, virou Espaço Renascer. Espaço Renascer. Toda segunda-feira eu tava lá, cara. Então fui Show, muito... né? Muito show, né? Aí uma vez eu decidi sair da igreja. Uma paixão deu errada lá, né? Nada como um pé na bunda pra te tirar da igreja também, né? E aí eu fui numa outra igreja, uma igreja que era na esquina da minha casa. E aí também tinha uma amiga da escola que era da igreja, e eu tava numa de partir pra outra paixão e partir pra outra igreja, né? Foi me chamar em casa, eu fui. E aí, tipo assim, domingo eu decidi sair da igreja. Falei, não volto mais pra cá. Imagina, a igreja da minha família, né? Meu pai, minha mãe, meus 3 irmãos. Só que a essa altura, acho que alguns irmãos meus já tinham ido pra outra igreja. Falei, decidi domingo, vou embora. Aí fui na quarta-feira numa igreja. Acho que não tem problema falar o nome, é Cristo Centro. Era na esquina de casa. E aí fui lá, era um culto de quarta-feira, um culto de oração da igreja. Aí tô lá na... louvor legal, tal. Quando chega a pregação, o pastor fala assim: irmãos, eu preciso entregar algo aqui pra alguém que Deus tá me incomodando. Falei, esses pentecostais não tem jeito, né? Sempre tem a revelação aí. Não, mas tem pentecostal assistindo. A gente ama os pentecostais. Não, mas escuta o que eu vou falar. Escuta o que eu vou falar, né? Eu lá, todo batistão, né? Falar, esses pentecostais, sempre tem uma revelação aí, né? Então, mas é porque assim... Deus tá me falando que tem alguém aqui hoje que tá querendo mudar de igreja e vir pra cá. Que essa semana decidiu mudar de igreja e tá vindo pra cá. E Deus tá mandando te dizer que o seu lugar não é aqui. Seu lugar é onde Deus te plantou. É pra você ficar lá e frutificar lá. Que não é Ele que tá te tirando, você tá saindo pelos motivos errados. Falei, nossa! Aí eu que comecei, né? Esses irmãos sempre têm a revelação. Terminei chorando lá, falando, meu Deus, só tem eu aqui, esse cara sabe da minha história. Coisa que acontece na nossa caminhada, né? Aprendi muito, tem amigos que são de lá até hoje e tal. Mas voltei pra minha igreja e fiquei lá até quase meus 30 anos. Então,
Foi uma experiência muito pessoal, né? A gente não quer que isso seja doutrina pra ninguém, mas na minha vida foi assim, cara. Conheci a igreja pentecostal. Eu não rodei tantas igrejas como você, mas eu tinha decidido sair. Aí uma igreja na esquina de casa. Aí eu já conheci um pouco da música, tinha começado a aprender a tocar violão. Nessa igreja que eu conheci a banda Oficina G3. Legal. Essa minha amiga falou: Meu, vai vir uma banda, Oficina G3. Falei, ah, tá. Ah, tá, vamos lá. Tava nessa ainda de querer ir pra igreja antes dessa cajadada aí. Tinha conhecido lá, conheci a Oficina G3, me apaixonei, aí quis aprender mais violão, contrabaixo e tal. Mas acho que foi só isso. Aí, fora isso, eu me firmei na Igreja Batista, não quis mais sair. Mas aí, por causa da música, cara, aí eu fui tocar em tudo que é igreja que você puder imaginar. Seja com ministério de louvor e adoração, ou seja com pagode. Aí, cara, qualquer ministério que você imaginar, boa parte deles, né? Mormons não todos que você foi visitar, né? Mas boa parte de igrejas, assim, denominações diferentes, eu conheci através da música, de alguma forma. Mas nunca quis sair da Igreja Batista, não. Tipo, apesar, acho que eu já até falei isso pra você uma vez. Apesar de algumas politicagens que às vezes acontecem no nosso meio, pra mim ainda os prós são muito maiores do que o contra. Porque não tem como você fugir da política. A política, ela existe. Relacionamento, tal, não sei o quê. Agora, rola às vezes umas politicagens que dá uma braveza. Mas eu sempre coloco na balança, assim, sabe? Então, eu sempre fui muito abençoado na Igreja Batista. Esse negócio que você falou da doutrina, né? Pô, não vi os caras assim na palavra, né? E isso, uma coisa que pra mim sempre foi primordial e me serviu de argumento muitas vezes, foi como a Igreja Batista lida com dinheiro. Você fala, porque pastor é ladrão. Eu falo, jovem, pode ter, mas na igreja que eu vou, pastor não é dono do dinheiro, não. Na igreja que eu vou, ele administra, mas tem lá a tesouraria, tem os caras que fiscalizam a tesouraria, tem leitura de relatório financeiro, qualquer membro, a qualquer tempo tem acesso ao relatório, é só lá pedir pro tesoureiro. Então, eu falei, então, mano, na minha igreja, se você quiser um dia ir numa igreja que não tem esse tipo de problema, você pode ir lá na minha, que lá... Então, enfim, eu gosto de ser batista, essa é a verdade. Gosto de igreja local, gosto de ser batista, mas também acho que a gente aprende muito com outros irmãos pentecostais, por exemplo. Assim como os reformados também. Quem quer aprender, aprende de qualquer lado, né? Aprende. Então, aprende até com coisa ruim, né? Aprende até com erro, deveria, né? Fala, não vou fazer o que o pior, e outra, com erro próprio. Os caras falam assim, a vida não é tão longa pra gente cometer todos os erros, né? Então dá pra gente aprender com o erro dos outros. Sim, justamente. E na nossa jornada, a pior coisa que pode acontecer é você cometer um erro, né? E não aprender nada com ele. Aí daqui a pouco cai de novo. E também acho que tem a ver com o que a gente conversou de problemas que a gente deixa pra trás na vida sem resolver, né? Você vai deixando, vez ou outra, o fio pode desencapar e aparecer de novo. Aí você vai ter que resolver. Vai logo, resolve logo uma vez, né? Boa, Fabião. Foi bom conhecer sua história de como você chegou, né? Como que a graça te alcançou. E como que foi, dentro ainda dessa sua jornada, o lance do chamado para o ministério? Como que foi a sua experiência? O lance do chamado foi algo bem interessante. Eu estava na igreja do Parque Doroteia e fui para a igreja do Parque Primavera, que é uma igreja próxima ao Parque Doroteia. Cheguei lá, alguns irmãos falaram, olha, você tem chamado para o ministério e tal. Os irmãos viram antes que você. Eu falei, será, né? A gente vai ali e tal. Parará. E junto comigo, na mesma igreja estava o pastor Márcio Pureza, ok. E mais dois jovens, né? É muito interessante porque esses dois jovens na igreja, eles eram muito amados. Uhum. Só que eu e o Márcio Pureza, a gente era mais jogado para escanteio. Que isso, jovem, que isso. Então eu e o Márcio ficava, nossa, deve ter alguma coisa de errado nisso aí, né? Tem alguma coisa de errado. E no final das contas, esses dois jovens, eu não sei onde eles foram parar, começaram a fazer seminário todos juntos, mas no final só eu e o Márcio... Nossa, e vocês continuaram e os caras não, você tá vendo?
E o Márcio é pastor de Cidade de Júlia já há alguns Uhum. anos. Eu tô no ministério há quase 20 anos. Mas meu chamado foi bem interessante. Porque quando Deus me chamou para ir pro ministério, na época eu fazia um curso de correspondência. E Deus falou comigo, né? Falou, olha, eu quero que você faça presencial. E eu falei, Senhor, mas não tô afim. Você foi fazer teologia por correspondência. É legal, né? Uma boa alternativa para fugir. Vou mais ou menos, né? Mais ou menos, isso mesmo. Porque eu não queria mesmo, né? Eu não tinha interesse Olha isso, em ser cara. pastor. Então Deus falou assim, olha, eu quero que... Aí levantou um irmão da Pentecostal para falar, Tá olha... vendo? Tal, e começou a levantar pessoas para falar. E eu fui falando, Senhor, espera um pouco, espera um pouco, espera um pouco. Agora não, né? Agora não. E eu tive uma experiência sobrenatural com o meu chamado. Uhum. O meu pai morava numa cidade chamada Pindamonhangaba, perto Certo. de Aparecida do Norte. E naquela época eu tinha uma moto, então eu pegava minha moto, colocava minha esposa em cima e a gente ia. E eu me lembro que a gente foi lá para a cidade do meu pai de moto. Tinha um bauleto e tal, colocava ela na garupa e nós íamos. E a gente ia passar o Réveillon lá. Quando nós estávamos para voltar de Pindamonhangaba e acordamos pela manhã, o pneu dianteiro estava Murcho, murcho. furado. Eu falei pra ela, nossa, tá murcho, furado. Aí a gente foi até um mecânico, tal, ele olhou, tal, e consertou, falou, acho que é o calor, muito quente, houve uma descompressão, abaixou. Eu falei, então deixa algumas horas aí que amanhã te pago, né, pra deixar aí, mas você olha e tal. Aí eu vou embora amanhã de manhã. E cheguei lá de manhã, ele falou, não, tá tudo bem, não murchou. Dei umas voltas, tá tudo certo, pode ir embora. E coloquei minha esposa na garupa e peguei a Ayrton Senna para voltar, sentido São Paulo. Quando tava uns 2, 3 quilômetros, uns 4 quilômetros, quando eu coloquei 110 Na moto? na moto, na quilometragem da moto, o pneu dianteiro baixou de uma vez. Nossa. No que ele baixou, eu lembro que eu gritei, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cara. No que eu gritei, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu vi um anjo segurando o guidão de um lado, com as duas mãos, e outro anjo segurando o guidão do outro lado. E eu fiquei muito assustado com aquilo, porque eu nunca havia tido uma experiência sobrenatural. Quando eu olho para ele, ele tava com o pé para baixo, só que ele era um humano, uma fisionomia, um corpo humano, mas muito iluminado, como se fosse neon. Mas era humano, era uma aparência humana, mas muito iluminado, muito. Tinha características humanas. E ele tava com o pé para baixo, acima do chão, sem tocar no chão. E tinha uns 4 metros de asas fechadas acima da cabeça. Isso um de cada lado? Um de cada lado. E com roupas, com uma veste angelical, como se fosse um roupão, um vestido angelical. E eu olhava para aquele anjo à esquerda e olhava para aquele anjo à direita e minha esposa falava, tá tudo bem? O que tá acontecendo? Mas a voz Ela dela... não viu nada? A voz bem longe, a voz dela. E eu vendo aquilo. E o que eles fizeram? Eles deram um grau. Eles deram um grauzinho pra direita na moto. Eles levantaram a roda dianteira e inclinaram um grauzinho pra direita. No que eles inclinaram um grauzinho pra direita, a moto foi parando. Parando. Imagina. Parando. Parou no acostamento. Parou no acostamento do lado de um gramado. Só que aconteceu uma coisa muito estranha. Não, mais do que já tinha acontecido? Porque, pô, a hora que você falou que o pneu caiu, eu falei, bom, capotou. O pneu baixou, né? Baixou. Falei, mano, o cara capotou, tá 110. Sim, é impossível. Aí entendi, o anjo segurou. O anjo segurou e deu um grauzinho pra direita, né? E o que aconteceu? Quando eu e a minha esposa com a moto para no acostamento e eu olho, os anjos somem.
Eles sumiram, porque eu tava deslumbrado com Sim. aquela visão. E o que que acontece? A gente cai com a moto parada para a direita. Só que quando a moto cai, a gente cai com a moto parada, tá passando um carro do resgate no dia 1º de janeiro, do outro lado da rodovia. Eles viram a gente caindo e deram a volta. Minha esposa falou assim, mas o que que aconteceu? Aí eu não consegui explicar. Mas Nossa. quando eu falo, me ajuda que eu não consigo levantar. Quando ela vai me ajudar a levantar a moto, o pneu tá baixo, né? Uhum. E a minha perna tava assim, deslocada. Nossa. Aí passou o resgate e tal, Dessa queda. com a dessa moto. queda. Que foi uma queda parado. Parado, caiu pro lado. Não tinha como. E a gente foi pro hospital. E chegando no hospital, estourou todos os tendões e ligamentos do joelho, da perna. Quebrou tudo. Nossa. E ela não entendeu como isso foi possível, a gente também não entendeu. Aí um primo meu, o Ayrton, colocou a gente no carro. Lá, porque tava difícil por causa do dia e tal. E levou a gente pro servidor público do estado. Minha esposa trabalhava lá na época. Aí eu passei numa equipe médica que disseram que ia amputar a perna. Olha, a gente vai. Que isso, cara. Porque o meu foi pior do que o Ronaldinho Fenômeno. Só que na época não tinha tecnologia. Aí veio um médico de fora e ele falou: não, a gente conserta isso aí. Caramba. Aí eles vieram, fiquei acho que quase 2 semanas lá, e eles conseguiram consertar. Só que eu fiquei com uma lesão no pé. O meu pé é caído. Tá. Porque por causa do nervo que eles. Entendeu? E no final das contas, o que que aconteceu? Olha, o mais incrível, a gente quando é desobediente a Deus, a gente paga um preço muito alto. E eu sei que Deus tratou comigo. Um tio meu, ele chegou e falou assim, olha, você tinha acabado de sair do serviço fazia 1 mês e eu vou te ajudar, porque você ainda tá na carência. Aí eu falei assim, e eu não sabia. E ele deu toda a orientação para minha esposa deu entrada no auxílio doença. Olha. Eu comecei a receber 91% do salário. Significa que eu recebia mais do meu salário desempregado do que quando eu estava empregado. Porque não tinha os descontos. Porque não tinha os descontos. Puxa vida. Aí eu melhorei um pouco, fui pro seminário. Aí foi. Fui. Aí Não, eu falei, mas então, você falou que a experiência foi marcante no seu ministério. Você entendeu a desobediência. Sim, entendi, porque entendi. O Jonas aí da vida. Foi, eu não queria de jeito nenhum ser pastor, eu não queria. Entendi. E fui pro seminário sem querer, né? E falei, tá bom, já que o senhor quer que eu vá pro seminário, já que o senhor quer que... Depois de uma dessa eu vou. E eu fui. E o que é mais impressionante é que o tempo que eu fiquei de recuperação deu o tempo exato de terminar o curso de teologia. E 1 mês antes de terminar o curso de teologia, uma prima chegou em mim e falou assim pra mim, olha, você já tá liberado? Aí eu falei assim, ainda não. Porque tem uma vaga no banco tal, que um amigo meu trabalha, eu queria indicar você. Aí eu falei assim, legal. Aí no dia seguinte chega a carta do INSS me liberando. Fui fazer a entrevista, passei, fui liberado do INSS. No mesmo mês que eu concluí a faculdade, então eu estudei os 4 anos sem precisar trabalhar. Caramba. E no mês subsequente, Deus abriu uma porta de emprego e já comecei a trabalhar. Nossa, tudo na sequência, né? Foi, porque Deus queria que... Deus falou assim, você vai ou não vai? E eu tive que ir, entendeu? E quando não a gente, tive como fugir mais. Quando a gente olha no retrovisor assim, é muito mais fácil a gente vendo a mão de Deus conduzindo cada... Às vezes na hora ali a gente dá uma desobedecida, dá uma desconversada. Mas não precisava, né? Ter sofrido isso. Mas a gente é fogo, né, cara? A gente é fogo. E tô aí. Agora, em dezembro, eu vou fazer 14 anos de ministério. Não, 14 anos de Grajaú e 20 anos de ministério pastoral. O pastor Fábio é pastor na Igreja Batista Boas Novas, em Grajaú. Isso mesmo. Tive o prazer de conhecer a igreja lá 2 domingos. O Fabião me convidou para ir lá compartilhar a palavra. E 20 de ministério pastoral. Você foi ordenado lá no Doroteia mesmo? Não, fui ordenado na Igreja Batista do Balneário. Onde está São o pastor José. Cláudio.
Onde está o pastor Cláudio? Ok. Foi- Cláudio bom de bola, velho. E tava lá o no Cláudio, dia D, lá. o Cláudio é gente Montamos um boa. time lá, jogamos como nunca, perdemos como sempre, mas jogamos bem. Quem me mentoreou foi o pastor Delsuito, que hoje tá no Parque Primavera. Eu não conheço a igreja. Você falou que é próxima, né, do do Doroteia? Doroteia, é próximo. Eu nem sei como o pastor do Doroteia me conhece. Porque Por causa do Diego, né? Você conhece o Diego do Joaniza? Lucas? Sim. Então, porque ele era da igreja do Joaniza. Ah, ok. Então, é isso. possivelmente o Lucas... Pode ser, porque eu preguei no Doroteia convite do seu cunhado que Márcio Pureza. vocês falaram que era renegado lá. A gente era renegado, eu e ele. Ele que me chamou pra pregar no Doroteia numa assembleia da associação lá. É porque ele é presidente da Aí eu pensei, da associação. bom, ele pode ter indicado de novo, pode ter sido alguém daquela época. Porque ele é presidente da associação. Mas ele me chamou, fiquei super feliz. De vez em quando ele manda mensagem. É muito gente boa esse pastor que tá lá. Ele tem falado comigo quase que semanalmente. O Gilmar? Não é. Tem sido muito gente boa, pastorzão. Estarei aí dia 18. Da região, muitos anos, né? Bens. Legal, Fabião. Graça de Deus. Te encontrou, te chamou pro ministério. 14 anos de Grajaú. 14 anos. Antes disso, você pastoreou lá o balneário ou não? Fiquei junto com o pastor Delsuito, pastor Landon Jones, que era um... Mentira. Pastor Landon Jones. Você conheceu o Landon Jones? Sim, foi Mas você estudou com ele, não? Não, foi meu mentor. Sério, cara? Sério, ele me mentoreou junto com o pastor Delsuito. A gente caminhou juntos 6 anos. Landon Jones foi meu professor na teológica, isso mesmo. cara. Ele era doutor em Antigo Testamento. Um baita de um professor de antigo. Cara, uma loucura, né? Me dava aulas lá. Não era pra eu ter aula com o Saião mesmo. Porque, tipo assim, parece que no ano que eu entrei, o Saião tinha parado de dar aula. E depois que eu saí, ele voltou. Acho que era meio pessoal, tá tudo bem. Mas eu estudei com José Ayrton, que conversa vai, conversa vem. Descobri depois que era meu primo, casado com uma prima minha. Olha que legal. Cara, um professor excelente de Antigo Testamento. Acho que foi introdução, 1 e 2 foi com ele. Mas aí teologia do Antigo foi com o Landon. O Landon Jones, teologia do Antigo. A luz do texto. Nossa, um baita professor. Ele voltou para os Estados Unidos, tá Americano lá. brabo. Aposentou. Mas um baita professor, cara. Baita professor. Legal. E hoje, a gente já falou, que você é pastor da igreja lá, né? Do Grajaú. Boas novas. Não, eu vou perguntar isso depois. Primeiro perguntar, como que a gente se conheceu, Fabião? Como que a Graça nos apresentou? Você lembra? Qual a lembrança mais antiga que você tem? De você? E eu tô tentando puxar na Acho que memória foi no aqui. café dos pastores, né? Deve ter sido. Eu acho que foi no café dos pastores. Você tava naquele do Jabaquara? Tava. Que o Joelito me apresentou? Ah, então. Então possivelmente foi lá. Porque foi esse dia que eu conheci o Pureza. Porque ele apresentou. Ah, então foi nesse Café dos Pastores. Mas eu não tinha essa lembrança de você lá. Eu tinha do Pureza porque ele falou de... Na verdade, assim... No ano anterior, eu tinha ido para aquela viagem do Enoque, lá pro Nordeste. Sim. Aliás, pastor Enoque, no dia que a gente tá gravando, a gente tá orando por você, viu, meu irmão? Amém. Tá se recuperando lá no hospital. Parece que ia fazer um procedimento hoje, né? E aí eu conheci, naquela viagem, alguns irmãos do Cidade Júlia, que era o Israel. Sim. Stephanie, a esposa dele. E o Braga, o vozinho. Que depois fui descobrir que era avô do menino da Central, que é noivo da menina da Primeira. Essas igrejas batistas aí. Tudo então eu lembro que eu conheci o Pureza, lá eu reencontrei o JP depois da Teológica, a gente nunca mais tinha se visto. Mas eu não lembrava de tê-lo conhecido. Você já era o presidente? Da Ordem? Você tá aqui há quanto tempo? Vai fazer 2 anos agora em outubro, mês que vem, que eu tô como presidente da Ordem. Ah, não. Então acho que foi bem na mudança. Acho que era. Vai fazer 2,5 que eu tô aqui. Acho que era porque o Cláudio, quando eu cheguei, né? o Dilson... Exato. O Dilson era presidente e o Cláudio era da Ordem. Da Ordem, Foi isso aí. Então, mas eu não tenho a lembrança desse dia, cara. Tô tentando lembrar o dia aqui, mas... Eu acho que foi nessa caminhada dos pastores aí mesmo. Ou num café, o futebol acabou vindo depois, né? Então deve ter sido no café, porque eu lembro que quando você chegou com várias ideias legais, assim, para os pastores, trazendo esses temas até de saúde mental. Sim. Nos cafés. Não, os cafés têm sido muito loucos, Fábio. Eu não tenho conseguido ir em todos,
Mas os que eu vou têm sido bênção, cara. Não tem sido muito bons. Na verdade, a gente tinha um grande problema quanto aos pastores, que a questão da formalidade, né? Uhum. Acho que muita formalidade, ele tira esse vínculo de amizade. Né? Ixi, acho que depois tem alguns pastores que já me olham meio assim, porque eu e formalidade não combinamos, velho. Então eu trouxe bastante essa questão da informalidade, Foi da muito pessoalidade, da amizade. E é gostoso que quando a gente começou, há 2 anos atrás, alguns pastores chegavam à paz do Senhor. Não que você não possa dar a paz do Senhor, né? Sim, mas entendo. E hoje o pessoal chega e se abraça. E aí, como é que você tá? E aí, Fabião, e tal. Não, isso foi muito legal. Então isso é maravilhoso, né? Porque Isso foi você muito cria legal. a amizade. A De gente verdade. precisa de amigos, né? A gente precisa de Então, apoio. o lance do futebol lá, que acabou o dando futebol. certo, o futebol é muito louco. É futebol, resenha e churrasco. Futebol, resenha. Futebol nem sempre, né? Resenha e Mas churrasco tem que sempre, ter. isso E a resenha tem A que ter. resenha, muito bom, cara. Cria esse clima de amizade mesmo. E de poder... aproximou uma galera boa, né? Aquele Foi- pessoal que participa. O irmão do Lucas lá. Isso. Pessoal, muito gente boa. Tem sido bem. Glória a Deus por isso, Fabião. Então, nos conhecemos assim, nos encontros aí da ordem, muito legal. Então, a pergunta é, que eu ia fazer antes que vem para agora, né? Como que você vê Deus usando a sua vida, assim? Como que a graça se manifesta? Então, por exemplo, a gente já conversou um pouco aqui. Você é pastor da igreja local, e aí tem todos os seus dilemas, né? Você é presidente da Ordem dos Pastores, não sei se vai ser reeleito aí, ó, tá cotado. Você atende também como terapeuta, como psicanalista? Então, na Como que você verdade, faz? hoje eu atendo algumas pessoas da igreja. A gente tem um projeto comunitário lá, tem uma psicóloga, entendeu? Quando ela não pode atender, aí eu pego algumas pessoas e faço atendimento online. Entendi. Pra abençoar essas vidas. Muito entendeu? legal. É que, na verdade, eu tenho uma pequena imobiliária que... Então, era o próximo passo aqui. Você também é advogado. Mano, Fábio não ficou brincando, não. Na verdade, eu não quis exercer a profissão. Eu exerci durante 2 anos, junto com uma sociedade, recebi algumas ameaças de morte, aí eu não quis mais dar continuidade. Difícil. É dinheiro, tudo que envolve dinheiro, né? Dá problema, né? Ela abriu uma pequena imobiliária com a minha filha, Carol, e a gente tem trabalhado Vai tocando por ali. Além de tudo isso que eu já falei antes... É que eu gosto de estudar, né? Eu fiz Graças agora, a Deus, cara. fiz história, tô fazendo letras. Você fez história? Aí tô fazendo letras agora. Fabião do céu, mano. Rapaz, eu tava conversando gosto de estudar, com um pastorzão amigo meu e falou, pastor, você precisa estudar. Eu gosto. Rapaz, esses dias eu parei no tempo. Tenho que admitir, não posso negar. É importante estudar. Aí eu tava conversando, não sei com quem da teológica, não sei o que, tal. Pois é, quem não se formou não, minha turma formou em 2007. Falei, cara, faz 20 anos que eu não estudo. Não, é importante. De forma formal. Importante, tá sempre estudando, E aí ontem eu tava conversando com um pastor amigo meu, o cara falou, não, tô fazendo 2 faculdades. Eu falei, pra quê, jovem? E o cara tá estudando, e eu tenho conversado com a minha esposa nessa direção aí. Mas também. É bom, né? Até dezembro agora, possivelmente eu termine letras e a neuropsicologia, que tô fazendo as 2 juntas. Certo. Aí andei batendo papo com a minha irmã, até mesmo com meu cunhado, porque ele faz psicologia, né? Aí eu tô pensando em no próximo ano começar a psicologia. Ele faz o Pureza? Nossa, cara, eu tô indo nessa linha aí. Eu gosto muito de história. Gosto. Mas... Pô, tô pensando aqui, né? Família, filho pequeno, mas eu tô no ministério, amo o ministério, penso em continuar sempre. Mas também ter essa outra possibilidade. Fazer rendas é muito importante, ainda mais dentro do contexto das igrejas batistas, porque as igrejas batistas, grande parte ficaram dentro do contexto tradicional, né? E dentro desse contexto tradicional, não houve uma atualização. Então, o que a gente vê é que a questão das redes sociais, da internet... E quando eu entrei como presidente da Ordem dos Pastores, eu trouxe o Projeto Videira justamente com esse propósito. Da gente trabalhar a visão de atualização de redes sociais, de internet, entender a questão do evangelismo digital. Sim. Coisa que a Universal, a Paz e Vida, por meio da televisão, faz a Renascer. Que eles ganharam o mundo por meio da televisão, né? E a gente tem uma deficiência muito grande. Parou no tempo essa questão, né, Fabião? Então, grande parte das nossas igrejas tem menos de 100 membros.
Então, para você ter uma igreja acima de 100 membros, dentro da nossa região, e até mesmo em São Paulo, ela já é considerada uma igreja grande, para você ver, né? Sim. Não, é uma Ah, realidade do Brasil batista, nem é só São Paulo. Então, tem que fazer renda. Tem. Tem que Porque ter uma... é que você deu sorte de estar em uma igreja que tem uma condição um pouco melhor. Mas grande parte das igrejas do Brasil, elas... Não. Deu sorte assim, né? Deu sorte há 2 anos. Foi direcionado por Deus, né? Não, mas eu sou pastor há 15. Os outros anos, eu não tava numa igreja grande, eu tava nessa luta aí, que é a realidade que você tá trazendo. Então eu não tenho muita Tava expectativa do ministério integral. Uhum. Também eu não sei se é isso que Deus tem para mim. Porque eu entendo que o pastor, ele tem que ser multivocacionado. Eu entendo que o pastor, ele tem que ter conhecimento. Ele tem que ter conhecimento de saúde mental, ele tem que ter conhecimento jurídico, Sim. ele tem que ter conhecimento de saúde. Eu entendo que o pastor, ele é um grande pai da igreja, né? E ele precisa ser uma pessoa que seja capaz de aconselhar e trazer informações e ferramentas em várias áreas. Sim. Mas é um entendimento meu, né? Não que... Não, e você foi ao último nível disso, né? Porque o cara é teólogo, na área da saúde mental, psicanalista, na área do direito, o cara é formado em direito. História, todas as áreas que o pastor precisa conhecer, você está estudando todas? Qual que você falou agora? Letras, né? Tô terminando letras agora e quero fazer psicologia. Muito bom, Fabião. Legal, você me inspira nisso. Não, mas tem que estudar, é bom você estudar. Você aprende, você conhece. Sabe por quê? Você tem ferramentas para dialogar, para conversar, para resolver problemas. E eu vou quase confessar um pecado aqui. Porque assim, a igreja local, que eu amo de paixão, amo a igreja local, mas ela tem os seus próprios dilemas. Sim. E às vezes você acaba... se você não tiver um equilíbrio, uma saúde mental, né? Você acaba sendo absorvido por aqueles problemas, cara. E aí, beleza. Aí você fica na igreja, sei lá, 5 anos, 10 anos. E aí você vai pra uma outra comunidade onde você vai começar tudo de novo, cara. Mas eu acho tudo que de novo. A grande beleza do ministério é esse, né? É você pegar algo... Por exemplo, quando eu cheguei no Boas Novas, tinha 16 membros. Né? Tinha uma dívida de não sei quantos mil. Tinha um monte de reforma para fazer, um monte de coisa para fazer. Então, por exemplo, hoje a gente olha para a igreja. A igreja tá bonita pra caramba. E entende que o dever foi cumprido. Então, se Deus me chamar para outro lugar hoje, né? Tem essa sensação de missão cumprida. De missão cumprida. Não, mas isso eu entendo isso e concordo. Eu acho que tem essa beleza do ministério. Mas o que não pode, e aí que entra a minha confissão, é entre um ministério e outro, você sair igual você entrou, no sentido de conhecimento, de estudo, de preparo. Sim, Você entende? É isso que eu tô dizendo. Isso aí que é o que eu falo do meu pecado. Às vezes a realidade da igreja te absorve tanto e as demandas dela, e os BOs que acontecem de relacionamento, de ministério, do que quer que seja. Aí, de repente, acabou o tempo naquele lugar, você vai pro outro e fala, rapaz, mas eu tô igualzinho quando eu cheguei lá. Não me preparei para esse tempo, não estudei. Então, aí é muito sobre palavra... evolução pessoal, né? Sim. Crescimento pessoal. Muito legal. Muito bom, Fábio. E também tá rolando projeto social na igreja lá com esportes, né? Então, a gente sempre tem essa visão social, né? A gente tem uma psicóloga que atende lá. Nós temos um apoio da prefeitura com judô. Então, às terças e quintas, agora deu uma pausa, estamos esperando a renovação. Temos também o futebol das crianças, colinha de futebol às quintas-feiras à noite. E de vez em quando a gente abre lá vaga para empreendedorismo. E nós temos também um sábado por mês café de empreendedores. Onde eu motivo pessoal ali da região. Não, o pessoal da igreja a empreender. Nossa, que legal. Então hoje a gente tem vários empreendedores na igreja que começaram nesse projeto e hoje estão voando. Poxa, que legal. Tem o Sérgio que está no todo. Tem o Ed, que agora trabalha com neon, tá super bem. Aquela Márcio placa também, de neon lá que tem lá. Nossa, que legal. O Márcio tá no neon também. Então a gente tem uma galera que hoje é empreendedor na igreja. E estão se tornando verdadeiramente empresários, né? Hoje. Muito bom. Então eu tô sempre incentivando ao empreendedorismo.
a você empreender, a você... então a gente faz uma espécie de uma troca de conhecimento, de formação, né? Claro. Uma espécie de um workshop, aí uma hora fala sobre questão de mídias, outra hora sobre logística. Muito legal. Então a gente tá sempre batendo um papo nesse sentido com o pessoal da igreja. Tem sido muito enriquecedor. Claro. A gente entende que... E tá dando fruto aí, né? Você falou dos irmãos aí. A gente entende que a igreja ela tem que ter essa capacidade de orientar também na área profissional, né? De direcionar, de fazer com que as pessoas sejam prósperas. Se a gente tá considerando, desde o começo dessa conversa, né? O ser humano como um ser completo. Ser integral, né? Ser integral, obrigado. Palavra muito melhor. A igreja ajuda nisso. Também, né? Também faz parte. Tudo isso aí. Cara, muito legal, Flavião. E aí, Fabião, eu queria falar agora desse livro aqui, jovem. Que todo mundo tá vendo ali, não sabe o que tá acontecendo. Felicidade no Mestre. É isso? Fábio Apolônio. Um guia prático para organizar a escala de valores da sua vida. Mestre Jesus, a verdadeira fonte de felicidade. Muito bom, Fábio. Do que fala esse livro, além do que o título já deixa explícito aqui? Na verdade, o livro, ele é um guia prático, como ele mesmo já diz, né? Uma linguagem de fácil acesso, uma linguagem simples e um pensamento organizado, cujo propósito é ajudar as pessoas a encontrar a felicidade, né? A entender o que é a felicidade. Eu escrevo aí que, filosoficamente, cada filósofo ele tem um entendimento de felicidade. Mas nós que servimos a Deus é um livro direcionado para o público cristão. E encontrar a felicidade é encontrar Jesus, e eu ajudo as pessoas a não somente ter esse encontro com Jesus, entender a pessoa de Jesus, mas ela entender a escala de valores da vida dela. Certo. Porque às vezes tem muito cristão que teve um encontro com Deus, que aceitou a Cristo Jesus como Salvador, mas a vida é uma bagunça. E a bagunça continua, né? A bagunça continua. Então, por exemplo, eu tenho um churrasco hoje, não posso ir para a igreja, né? Aí, hoje eu tenho futebol, não posso ir para a igreja. Ou, eu vou para a igreja hoje, mas abandono minha família. E nunca tô nas festas de família, né? Não tô nas festas de família. Entendo. Olha, eu não posso ir para a igreja porque eu vou trabalhar. Ou eu vou voltar ao trabalho para ir para a igreja. Rapaz, eu sou de um tempo que a gente cantava uma música que tinha essa frase: quem trabalha no domingo do Senhor está roubando. E frisava: do Senhor está roubando, quem aqui chega atrasado. Era isso. Então a ideia é fazer eu estabeleço uma pirâmide com uma escala de valores, onde a pessoa vai ler e entender o que é felicidade, quais são as prioridades, é Deus, é família. O último capítulo do livro é muito interessante, que eu escrevo um capítulo só para falar sobre todas as festas do Antigo Testamento que Deus estabelece. E escrevendo esse livro, nos meus estudos, eu descobri que Deus, ele prezava pelo lazer. Ele criou as festas. Ele criou as festas, ele queria que o povo tivesse momentos de lazer. De lazer, de descanso. De descanso, para confraternizar. Então, o leitor ele vai perceber que todas essas festas, cada uma tinha um significado, um propósito. E era para nos parar, né? Nos descansar, fazer a gente socializar. Né? Às vezes, cara, a gente falou antes, né? Sobre saúde mental, sobre telas. Sim. E aí redes sociais, né? O que aquilo tá fazendo com a gente, com a humanidade, com a sociedade. E às vezes, Fabião, infelizmente, ainda que cristãos, né? A gente só vai parar quando o corpo não aguenta mais, né? É o burnout, né? Que grande parte dos pastores tem vivido, né? Chega num limite ali. Cara, eu tava lendo esses tempos, eu ganhei de uma irmã um livro chamado Andando de Tanque Vazio. Eu conheço esse livro. Muito bom, já cara. Li. Que ele fala exatamente burnout, sobre o burnout. Falou que o cara
chegou num lugar lá que ele era um dos palestrantes É. chamados e tal. No intervalo ele saiu, sentou na calçada e começou a chorar. E foi chorar isso mesmo, Sabe né? por que você tá chorando? Eu falei, eu nem sei. Nem eu sei. Eu nem sei. Legal, Fabião. Eu vi aqui, ó. Só pra você saber alguns dos capítulos aí, ó. O que é felicidade? Interessante. Ó, não que os outros não sejam, mas é só pra você ter um gostinho. Amizades e relacionamentos no propósito do mestre. Só uma questão, né, nessa... Pode trazer, à vontade. Eu acho muito interessante, às vezes os pastores eles falam assim, pastor não tem amigos, Sim. pastor não tem amizade com a igreja, pastor não tem amizade Com com membro. ovelha. E Jesus ele fala, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos Poxa. mando. Jesus nos chama para ter um relacionamento de amizade com ele. É claro que o nosso relacionamento de amizade com Jesus tem uma condicional, é a obediência. Sim. Então, o pastor ele pode ser amigo. Ele pode ter um grupo de amigos. Uhum. Ele pode ter a sua panelinha. Ele pode ter amizade com a igreja. Sim. Desde que ele tenha o mesmo parâmetro de Jesus. Olha, Interessante. Fabião. eu vou ser amigo de vocês enquanto vocês fizerem o que Jesus manda. Enquanto Uhum. vocês andarem em obediência. Se vocês entenderem que o caminho é outro, então, infelizmente, a gente não consegue continuar. E Jesus é muito assim, né? Ele está sempre aberto para ser... Sim. Então, eu trabalho a questão do relacionamento no propósito do mestre, Muito sabe? legal. De entender que a gente pode ser amigo, Jesus é nosso amigo, nós podemos ser amigos dele, mas tem que ter obediência. Olha, mas você sabe que eu posso estar falando uma grande besteira aqui. Tudo bem, minha audiência não é tão grande. Mas nós somos 2 pastores batistas aqui, né? Então eu vou falar da nossa casa. Às vezes a impressão que eu tenho, não é uma afirmação, é uma impressão, é que existe uma barreira, às vezes, para essa amizade entre pastores, porque fica uma competição meio velada ali, sabe? Ah, não, mas como que a sua igreja é? Não, mas quantos membros tem? Não, mas quanto tem de entrada? Não, e eu tô falando isso, como eu disse, né? Tô falando do nosso arraial e, repito, é uma impressão. Às vezes eu tenho essa impressão, cara, que rola uma competição, sei lá, desnecessária, inclusive, sabe? O grande problema do ministério pastoral é o entendimento de emprego, né? Esse é o grande problema. E é o problema da pessoa natural, do ser humano, na relação que ele tem com o dinheiro, com o status e com o poder. E por mais que a gente ensine e explique, a gente sabe que o ego é um grande problema nessas Sim. relações de poder. Então, muitas vezes, o pastor ele tem uma dependência financeira Uhum. daquele local, daquela igreja. Então, automaticamente, ele tem medo de perder, né? Então, você vê que a relação entre as igrejas, a relação entre os pastores é um pouco Você deficitária. acha que tem por esse motivo? Nas conversas, no bate-papo. Eu acho que quando você entende que o ministério, ele é Deus que te coloca, Uhum. ele não é seu, Deus põe, Deus tira, Uhum. né? Quando você entende que a dependência absoluta não deve vir da renda do ministério, Uhum. porque querendo ou não, quando você depende integralmente daquilo, aquilo te escraviza, te amarra, Ele traz algumas pressões, né? Tipo, ele traz problemas. Então, entender que o ministério não é seu é extremamente importante. Eu acho que traz uma libertação também pro próprio pastor, né? Uma traz, paz. porque aí eu estou aqui porque Deus me trouxe, o dia que tiver que sair, acho que essas questões de ciúmes, de inveja, não acontecem. Entre pastores. Ó aqui, gente, não podia faltar, né? Estudos e saúde mental. Esse tema permeou nossa conversa aqui o tempo Sim. todo. E olha esse aqui, que legal esse capítulo, ó. Aliás, os 2. Já li quase todos, mas os 2 aqui, ó. Descanso e lazer na vontade do mestre. Sim, Em tempos que a gente tá se matando de trabalhar, correndo atrás do dinheiro. Em tempos que nosso descanso tá todo zoado, a alimentação não tá legal. Poxa, interessante. Descanso e lazer na vontade do mestre. Alguns acham que por ser cristão você tem que sofrer o tempo todo, né? de jeito Descanso é só no céu. Poxa, mas nenhum. Não. desde a criação Deus estabeleceu o descanso. Da onde que a gente tirou que o descanso é só no céu?
Calma aí, criatura. Eu tenho um parágrafo aí que eu falo sobre o Cortella, né? Ele tem... Na verdade, É, o Marcelo Cortella. ele tem um livro que ele fala sobre o ócio produtivo. Certo. E o ócio, ele é extremamente importante desde que de maneira equilibrada, né? Uhum. Mas é importante muitas vezes a gente parar para olhar. Parar pra não fazer nada. Parar para olhar o que está acontecendo. E é muito isso. A gente vê que o mercado de trabalho, normalmente, eles colocam lá 20 na produção e um coordenador. O coordenador vai fazer o quê? Ele vai olhar os 20 produzindo, né? Uhum. Porque a pessoa que está olhando está vendo os erros, né? Quem está produzindo está perdido no próprio trabalho. Então, essa questão do ócio é algo extremamente importante. É importante nós que somos pastores, muitas vezes, parar para olhar de fora. Uhum. Parar para entender onde Parar estão, pra olhar. onde estão os Então, nossos erros, Eu as acho que o nossas difícil falhas. não é nem olhar. O difícil é parar, né? Né? Às vezes entra num ativismo maluco aí, programação da igreja todos os dias, todas as horas, todos os finais de semana. Não, você pode até ter programação todos os dias, todas as horas, todo final de semana. Desde que você seja capaz de não centralizar tudo em você. Né? Você não precisa centralizar tudo. Você pode ter um líder e falar, ó, leva lá que eu não vou estar presente. Uhum. Olha, a gente tem lá o trabalho do judô, eu não estou presente. A gente tem o pequeno grupo dos homens, eu não estou presente. A gente tem uma série de atividades na igreja que eu não estou presente. Eu tenho que confiar na minha liderança. E eles vão aprender com os erros e acertos deles. Também, né? Eu acho que o grande problema é a gente achar que se nós não estivermos, nada dá certo, acontece. nada vai acontecer. E isso é um pouco de Isso. arrogância, de Orgulho, prepotência e uma orgulho. armadilha, né? É, Não, acho, se eu fizer vai dar certo e se eu não tiver não funciona. acho que o ativismo tem mais relação com a nossa arrogância do que com o número de atividades da igreja. Que a igreja tem que caminhar, tem que ter muitas atividades mesmo. Uhum. Mas desde que cada líder esteja na sua, seja responsável pela sua. Lá eles têm a chave da igreja, eles abrem, eles Não, fecham. então, é que eu fico pensando assim, ó, no universo que a gente comentou aqui, a maioria das igrejas não tem mais de 100 membros. Aliás, eu não tenho o número aqui, mas boa parte delas não estão passando de 60. Justamente. Sabe? Tem uma grande porcentagem que é 100 e muitas são ainda menos. Então, se numa igreja de 60 pessoas a 100 pessoas, né? Você tem na terça a tarde das mulheres, à noite a noite dos homens, na quarta o culto de oração, na sexta-feira a entrega do sopão, no sábado é o ensaio do louvor, encontro de casais, domingo é EBD e tal. Você está fazendo tudo isso para 60 pessoas, são as mesmas pessoas que estão fazendo tudo. Aí a gente cai naquele outro problema que a gente falou, que a pessoa nunca tem tempo para a família. E eu falo isso confessando já também, né? Que muitas festas de família, muitas coisas eu não podia ir. Perdi o batismo de um sobrinho meu, porque naquele dia eu estava na escala do louvor da minha igreja e não tinha ninguém que podia estar no meu lugar. Hoje eu falo, devia ter ido. Perdi o batismo do meu sobrinho. Eu entendo. E a menos que ele se torne presbiteriano agora, não vai ter outro batismo. Eu entendo que a gente tem uma geração agora e uma linha de voluntariado, né? Essas grandes Sim. igrejas, elas trabalham a ideia de voluntariado. Não, voluntariado. E dentro de uma igreja, não existe voluntariado. A igreja é o corpo de Cristo. São servos, né? Como Difícil. corpo, somos membros ligados uns aos outros. E como membros, nós somos servos. E como servos, uns têm um coração mais quebrantado para servir. Uhum. A pessoa, ela quer estar, ela tem um desejo, ela quer fazer e servir em 2, 3 coisas. Eu sempre oriento, tanto a equipe de louvor quanto o pessoal da igreja. Pessoal, ó, não radicalize, né? Não acho que a coisa só funciona por sua causa. Uhum. Então o pessoal tem essa liberdade de, eu não posso ir hoje eu cancelo, hoje eu não posso ir pro louvor porque eu tenho um compromisso. Então acho que essa leveza com o serviço, sem esse caráter impositivo, ela é muito saudável, porque a pessoa ama servir. Uhum. E quando a pessoa ama servir, é diferente de quando ela faz por religiosidade. Ou ela faz para barganhar, ou ela faz para fazer uma troca. Ela faz por amor, né? Então a gente tem que ensinar o corpo a servir
por amor. E quando você serve por amor, eu tenho visto aqueles que servem por amor serem grandemente abençoados em muitas Amém. áreas das suas vidas. Eu acho que não deixa de ser essa graça retributiva do próprio Deus Uhum. se alegrando com o serviço, né? Sim, amém. E o último aqui, último antes da conclusão, essa aqui é interessante também. Decidir não ter o controle de todas as coisas. Mas quem quer abrir mão do controle, né? A maioria tá brigando justamente para poder controlar. Aliás, acho que esse é o motivo da saúde mental não tá bem. Porque quer controlar tudo e quando você vai ver mesmo, a gente não tem controle do amanhã, né? Então, eu converso às vezes com algumas pessoas que têm dificuldade. As pessoas falam, pra mim eu tenho que estar no controle. Eu falo, mas daí você vai ter um problema. Você já tá trazendo um problema, porque você acha que o controle vai resolver. O controle vai tirar o sofrimento, o controle vai te deixar preparado. Então você tá achando tudo isso do controle. Mas a verdade é que não dá pra controlar todas as coisas. Na verdade, dá para controlar quase nada, né? Na verdade, essa é a conclusão do livro, né? Tá? Porque você vai colocar em prática tudo aquilo. E no final você quer controlar todas as coisas. Então não bate, né? Eita, aqui, ó. Entregue teu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Não se aborreça, confie no Senhor. Gente. Tá aqui, ó. Fica a dica. Tava falando com o Fábio, gente, antes de começar. Ele não tem edições impressas do livro, mas ele vai disponibilizar para mim um link aqui da Amazon. Da Amazon, é. E aí eu vou jogar o link lá para vocês poderem alcançar aqui, ó. Felicidade no Mestre. Tá aí o livro do Fábio. Deixa eu ver, dá para ver aqui, Stephanie? Tá aí, ó. Show de bola. Vou deixar ele aqui. Eu nunca consigo deixar no meio, mas tenho fé. Tá certo aí, Stephanie? Vai pra cá. Tá bom. Só pra vocês verem aí. Fabião, mais uma vez te agradecendo. A gente tá caminhando pra conclusão do sermão. Maravilha. Mas tem mais duas coisas. Primeiro, eu queria que você pensasse em alguém pra gente trazer aqui, pra ter esse bate-papo sobre a graça de Deus, sobre a vida, sobre o testemunho. Não precisa ser pastor, não precisa nada, só precisa ser alguém que teve a experiência com a graça aqui pra compartilhar com a gente. Quem que você imagina, assim, que pode sentar aí no lugar onde você tá pra gente trocar uma ideia? Ou se você não tem ninguém em mente, vai pensando aí. Posso ir pensando em Não, alguém. mas você vai falar aqui, não vai escapar, não. Ah, eu tenho que falar aqui. Tem que falar aqui, jovem. E um livro, sem ser o Felicidade no Mestre, que nós já indicamos, né? Tem algum outro livro que você fala, pô, esse aqui me ajudou na caminhada, me ajudou na compreensão. Acho que pode ajudar mais alguém. Da livros de Que de alguma evangélico. forma traga reflexão sobre a graça. Né? Não precisa ser o tema do livro A Graça de Deus, mas olha, esse livro aqui... Eu acho que toda a literatura cristã, de alguma maneira, ela te ajuda. Ela tem um link com a graça, né? Que a graça é justamente se derramar do amor de Deus. Depois que a gente tem um encontro com Jesus, a Bíblia é o livro da graça, né? Uhum. A Bíblia é o livro de você ter esse encontro com a graça. Depois desse encontro com a graça, a gente entende que é tudo um processo. A salvação é um ato, mas a Sim. santificação é um processo. Então, toda a literatura que a gente tem cristã, ele é para você aperfeiçoar a graça que foi entregue, né? Uhum. Então, a gente tem cada literatura para um objetivo, um propósito. Eu acho que para casais, as 5 linguagens do amor, do Gary Chapman. Legal, muito Acho bom. que é muito bom a gente entender a questão Como que o outro, né? como que o outro. Muito bom. Então, eu tenho esse livro como um livro de cabeceira para ensinar. A gente tem também a questão que falou bastante ao meu coração também, a questão do tanque vazio, né? Andando de tanque Andando de vazio. tanque vazio, que é bem para pastores, que é um material bem... Vou achar o link aí, esqueci o nome do autor. Bem direcionado para pastores. A gente tem devocionais do John Stott, coisas
maravilhosas, né? Muito legal. Algumas coisas do Spurgeon. A gente Eu tenho o tem... devocional do Spurgeon de manhã e de noite, é muito legal. Olha, gente, o tanto de dica aí que o Fabiano tá trazendo. É. Tudo isso pode te ajudar na sua caminhada cristã, na sua compreensão. O próprio livro, ele falou assim, ó, para casais tem os 5 linguagens do amor. Eu comecei a ler quando eu namorava com a Gabriela. E atual até hoje, né? Não, e aí quando você vai ver, ele fez 5 linguagens depois de tudo, né? 5 linguagens de amor Sim, do virou, adolescente, virou uma série de livros, né? Que ele... Ah, não sou casado, mas tem 5 linguagens pro solteiro, pro adolescente, tem pra tudo. E a sacada ali foi espetacular, né? E consegue jogar muito pra legal, muitas né? áreas mesmo. Muito legal. E quem, Fabião? Quem a gente pode trazer Não sei, aqui? acho que pode chamar meu cunhado, Márcio Pureza. Márcio? Pô, ia ser legal, hein? Ele tem uma bagagem boa, ele tá terminando psicologia, ele tem psicologia. Ele tem um mestrado na PUC. Ele é um cara... Eu vou ter que começar ele é um cara... a estudar para não ter que falar igual o Vilela, né? Olha, o inteligência limitada aqui sou eu, porque todos os convidados já estudaram mais que eu. Bom, e além... Mas ele é simples, ele conversa simples. Super, ele imagina. Não tem essa... E além de, né, toda essa experiência, o conhecimento intelectual, salvo engano, ele foi missionário da Junta de Missões Foi, no tempo, nacionais, né? Foi, então, acho que 10 anos. Toda essa experiência, ele é minha também, irmã. Essa vivência, muito legal, acompanhei cara. ele em várias cidades que eles passaram. Olha... Passaram em Sorocaba, passaram em várias Maravilha. cidades. Guarulhos, foi bênção. Vou falar com o Márcio para trazê-lo aqui para a gente poder compartilhar. Fabião, mais uma vez, muito obrigado, meu querido. Foi um prazer, querido. Foi uma Deus alegria abençoe, recebê-lo. Amém, amém. E também muito obrigado a você que acompanhou esse episódio aqui até o final. Hoje a gente pôde ver a graça de Deus na vida do Fábio, como chegou na vida dele, como se manifesta através da vida dele. E ele certamente nesses 20 anos de ministério ele abençoou muita gente. Nem dá para ele saber tanto quantas pessoas ele abençoou. Talvez só no céu que a gente, se Deus quiser, dê uma ideia sobre isso. Mas está aqui um servo de Deus, um homem de Deus, tem servido a igreja, tem servido a nossa associação, tem sido bênção aí nas nossas vidas. Então, mais uma vez, gratidão. E você já sabe o rolê da internet, né? Me ajuda aí. Então, se inscreve no canal, curte, compartilha, manda pra galera da igreja, manda pros amigos, porque é muito comum no nosso meio, o testemunho da vida de alguém edificar a vida do outro, trazer luz para a vida do outro, aproximar de Deus por causa da experiência dele. Então, não duvide do potencial da graça de Deus de alcançar as pessoas, e você tem essa possibilidade de ser um parceiro aí do canal e mandar essa mensagem para longe. Tá bom? Deus abençoe, muito obrigado. Segunda-feira tem mais, toda segunda-feira, mais ou menos às 8 da noite. Segunda de graça. Deus abençoe. Valeu, gente. Abraço. Valeu, Fabião. Tchau.